E recorrência, é como eu falei, ela é intencional. Se ela é intencional, você tem que estruturar um processo de recorrência na sua consultoria. Processo com início, meio e fim. Um processo que vai transformar um contrato pontual em um contrato de recorrência. No funil de vendas, a gente transforma um anônimo em um contrato. No funil de recorrência, a gente transforma um contrato em mais contratos, ou seja, numa recorrência. E isso é intencional. Tem a primeira etapa, tem a segunda etapa, tem a terceira etapa. E é isso que vai trazer recorrência para você. E a recorrência vai te dar o quê? Vai te dar previsibilidade de faturamento. Você vai saber quanto é que você vai faturar em julho. Nós estamos no início de julho, eu já sei quanto é que eu vou faturar no mês de julho inteiro. O mínimo. Eu vou fechar novos contratos, mas o mínimo eu já sei quanto é que eu vou faturar. Em agosto eu já sei quanto é que eu vou faturar. Em setembro, em outubro, em novembro. Isso vai te dar tranquilidade. Isso vai fazer você pensar em investimentos que você pode fazer na sua consultoria ambiental, porque você já tem um planejamento de quanto é que você vai faturar. Isso vai fazer com que você pare de ter necessariamente a necessidade de captar cliente novo, porque quando você faz uma carteira de clientes fiéis a você, os próprios clientes te indicam, os próprios clientes trazem clientes novos para você. Então você traz paz, tranquilidade e lucratividade para a sua consultoria quando você tem uma recorrência bem feita. E recorrência bem feita é processo, passo a passo, que vai desde a escolha do segmento até o tipo de contrato que você fecha, para que esse contrato se transforme numa mensalidade, numa recorrência. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, ou como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Ok? Então você fala, ah, como é que eu aumento minha recorrência? Escolhendo bons nichos, fazendo um bom funil de vendas e fazendo um funil de recorrência. Um exemplo de funil de recorrência, tá? Vamos dizer que você fechou um contrato pontual. Fechou um contrato pontual. O contrato pontual ele tem duas características claras. Primeiro, ele tem um cronograma de execução bem definido. Então, se é um contrato pontual, existe um cronograma para você entregar. E ele tem um início, meio e fim bem definidos. Essas são as duas características do contrato pontual. Num contrato de recorrência, você não tem início, meio e fim bem definidos, porque é um acompanhamento de longo prazo, tá? E isso é o principal ponto que difere os dois contratos. Então, um exemplo de funil de recorrência. Você fechou um contrato pontual, então ele tem início, meio e fim bem definidos, tem um curto prazo de execução, 30, 60, 90 dias no máximo, tá? E se você tem um cronograma bem definido, você vai saber, por exemplo, quando é que ele vai estar 30% finalizado. Tem como você saber isso? Se você fez um contrato para elaborar um PGRS, você tem como saber qual é o ponto que ele vai estar 30% finalizado? Qual é o ponto que ele vai estar 50% finalizado? Qual é o ponto que ele vai estar 70% finalizado? Está quase finalizado? Qual é o ponto que ele está 90% finalizado? Você consegue entender isso quando você está fazendo o trabalho. Qual o exemplo? Se eu quiser transformar, se eu fechei um contrato para elaborar um PGRS, a gente sabe que a gente tem que executar esse PGRS, não é? Senão não faz sentido. A execução desse PGRS é o acompanhamento, é a recorrência, é a mensalidade. Então, o contrato pontual é a elaboração do PGRS, contrato de recorrência é a execução daquele PGRS. Tá ficando claro, João Vitor? Sim. Então, como é que eu faço para transformar esse contrato pontual que eu fechei de elaborar um PGRS
em um contrato de recorrência para executar aquele PGRS, de modo que eu tenha um resultado positivo nessa transformação. Uma das formas é você pegar 3 marcos, 30% do trabalho concluído, 50% do trabalho concluído e 70% do trabalho concluído, e fazer o que eu chamo de MAC. O que é um MAC? Toda vez que você ouvir essa sigla MAC, quando o assunto for recorrência, eu quero que você entenda como motivo para abrir conversa. Motivo para abrir conversa. Como é que eu faço para transformar contratos pontuais em contratos de recorrência? Quando faz 30% do trabalho concluído, eu faço a primeira abordagem com o cliente, primeiro MAC. O que é esse primeiro MAC? Eu faço uma reunião para mostrar os resultados e para gerar uma antecipação. A antecipação geralmente é assim, ó. Olha, a gente está aqui bastante avançado no trabalho e provavelmente o órgão ele vai exigir que a gente execute esses passos depois, mas isso é algo para a gente discutir depois. Ponto. Quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Você está gerando uma antecipação ao cliente de que é necessário algo depois. E isso aí você vai plantar essa ideia na cabeça dele, essa semente na cabeça dele. Isso quando, Lion? 30% do trabalho concluído. Ponto. Esse é o primeiro MAC. Depois, quando você chegar no 50% do trabalho concluído, você vai fazer o segundo MAC. E o segundo MAC, ele inicia na mesma pegada do primeiro, que é mostrar resultado. Você sempre vai ter que estar mostrando resultados. Esses são pontos-chave, você não vai deixar de faltar. Então, você vai começar falando dos resultados do segundo. Olha, a gente está se aproximando do final do trabalho e, provavelmente, o técnico ele vai vir aqui fazer uma vistoria. Então, você fala o seguinte, ó, provavelmente o técnico vai vir aqui fazer uma vistoria ou as chances são que alguém vai vir aqui para dar uma olhada no projeto. Se ele vier aqui e ver do jeito que está, você pode ter problemas. Então, a gente precisa começar a fazer algumas adequações aqui no seu empreendimento para que você não tenha problema caso o técnico venha aqui. Essa é a estratégia do segundo MAC. Então, se você está elaborando um PGRS, você vai entrar na empresa, você vai ver um monte de não conformidade ali. Você vai ver que não tem coletores, você vai ver que não tem área de sinalização para recebimento dos resíduos. Isso é comum nas empresas, não ter essa organização. Você vai no posto de combustível, você não vê isso. Tem que ter, mas você não vê. Ok? Então, na hora que você for fazer um trabalho pontual, quando chegar em 50%, você já vai começar a falar dessas adequações. Olha, aqui, aí você vai falar, olha, aqui a gente precisa colocar uns containers aqui, tá? Não é nada demais, a gente precisa colocar aqui, precisa fazer isso. E aí você, o que você está fazendo, na verdade? Você entende que você já está começando a fazer um acompanhamento, só que sem dizer que está fazendo um acompanhamento, você já está plantando a ideia na cabeça do cliente. Opa, tem alguma coisa que precisa ser continuada aqui, e assim, de forma 100% sutil. Beleza? E aí você já vai adequando. O cliente vai querer adequar. Ele vai querer adequar. E aí você vai adequando. Chegou no 70% do trabalho feito, é o terceiro MAC. E nesse terceiro MAC você já vai botar a mão na massa. Diz, olha, nós estamos finalizando o trabalho. Então a gente precisa começar a adequar aqui melhor essas situações. E aí você vai, o que você vai fazer? Você já vai instalar os coletores, você já vai dizer como é que vai funcionar, você já vai agendar uma reunião para conversar com os funcionários, para falar sobre a questão dos resíduos, sempre dizendo o seguinte, olha, a gente precisa fazer isso, porque se um técnico chegar aqui e ver essa situação, ele vai querer complicar o nosso projeto, e a gente não quer que isso aconteça. Então, eu sei que a gente vai ter que fazer um trabalho aqui, vai ter que parar algumas horas, mas é importante. Ele vai entender. E aí você vai fazer um treinamento com os funcionários, você vai começar a acompanhar, e ele vai ver você fazendo essa parada no dia a dia. Na hora que o trabalho chegar em 90%, aí chega a hora da proposta da mensalidade. E quando você chegar com a proposta, ele já vai estar educado na necessidade de você estar acompanhando. Para ele, vai ser como se você estivesse só continuando uma coisa que você já começou. O que que faz com que as pessoas não consigam ter recorrência? Pegar o cliente de surpresa. O cliente não pode ter a sensação de que você está empurrando o trabalho para ele. Como é que você faz isso? Durante a execução do contrato pontual, você tem que abrir conversas
fazer marcos estratégicos para que ele entenda que aquilo ali vai ser só uma continuação de algo que já começou. Quando você faz isso, você consegue ter recorrência.